Muito bem, né, gente? Mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e eu estou aqui hoje para falar um pouco a respeito dos numerais. Bom, no nosso estudo das categorias morfológicas, o numeral tem algumas particularidades quanto ao seu uso, principalmente, né, nas formas escritas, quando a gente está escrevendo textos formais ou na forma como nós falamos, também oralizamos esses numerais. O numeral é o termo que vai indicar uma quantidade, né? Tradicionalmente o numeral cardinal, ou uma posição ali como um numeral ordinal. A gente ainda vai ter os coletivos, os multiplicativos, os fracionários, né? E um tipo multiplicativo especial, que é o numeral ambo, né? Ou ambos, que se refere a dois. A gente também chama ele de numeral dual. Então, o numeral é o termo que traduz em palavras o que o número indica com relação aos seres. É importante destacar, quando você escreve assim, né? O número próprio mesmo, um primeiro ou um terço, você está utilizando não um numeral, mas um algarismo, tudo bem? Então, a gente usa os algarismos arábicos, né? Na língua portuguesa, ou então os algarismos romanos, em alguns contextos específicos, que são aqueles que nós utilizamos as letras do alfabeto, né, em caixa alta, em letras maiúsculas. Então, uma coisa é o algarismo, né, e outra coisa é o numeral. O numeral é a palavra que traduz, né, a expressão, a quantidade, né, ou a ordem que o número também pode indicar, né, na forma de algarismo. Vamos lá, vamos ver aqui os tipos de numerais e as suas flexões. O cardinal, como eu disse, é a forma básica, né, utilizada para contagem em medidas. 2, 19, 2134, por exemplo. Né? Eles são invariáveis, exceto pelo 1, 2, 2, né? Mas não tem o 3, ou 4, ou 5, né? Variando. Não existe essa possibilidade. Eu posso ter, então, só essa flexão de gênero, nesses dois primeiros, né, numerais, ou então, quando eu estou falando das centenas, né? Eu posso falar 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, né? A depender do gênero. Por exemplo, 500 pessoas, né? É sempre bom lembrar que a unidade de medida de peso, né, é gramas, é o grama, né? É masculino. Então, quando você vai à padaria, você deve pedir 100 gramas de presunto, né? Ou 200 gramas de presunto, e não 200, né? Porque a grama, né, é aquilo que floresce lá na natureza, né? Não é o grama, a unidade de medida de peso, né? Enfim, de massa, melhor dizendo, né? Se a gente for pensar na física. Então, a gente tem esses que admitem a forma do feminino, né? O gênero feminino, e os milhões, bilhões ou trilhões que admitem também o seu plural, né? 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões e assim sucessivamente. Os ordinais são aqueles que vão indicar a posição do elemento numa série, né? E eles vão se flexionar tanto em gênero, masculino e feminino, quanto em número singular ou plural. Terceiro, vigésima, centésimo, quarto, por exemplo, aqui, né? As primeiras alunas chegaram, olha, você vê, né? Ele se flexiona aqui, ó, de acordo com o substantivo, né? Então está no feminino plural. O primeiro, as primeiras, não tem nenhum problema. Venceu por milésimos de segundo, né? O milésimo, os milésimos, as milésimas, né? Não tem nenhum problema, eu faço essa flexão aqui, ó, no caso aqui só de plural, mas mostrando para você que é possível. Os numerais coletivos são aqueles, né, que vão indicar um conjunto, né, um agrupamento ali de seres, né? A gente usa alguns para facilitar a comunicação, como dezena, dúzia, centena ou milhar, né? Quando a gente quer falar de quantidade, então uma centena, um milhar, por exemplo, né? Também com relação à passagem do tempo, né? A gente usa bimestre, trimestre, semestre, com relação à quantidade de meses agrupados, né? Ou de anos, quando a gente fala de década, né? Ou século, ou ainda milênio, né? Quando se refere-se a uma quantidade relacionada a 9, também existe na língua portuguesa uma novena, né? Quando você reza 3 vezes o terço, você reza uma novena, e tem um número, né, também que funciona para se referir a
dois que andam sempre juntos, né? O par ou os pares. Então, eles flexionam sim em número, né? Dúzias ou pares. Não tem feminino ou masculino, mas pode ter o singular e o plural. Tudo bem? Vou pausar para colocar aqui características de outras classes aí de numerais. Seguindo, então, a gente tem os numerais fracionários e os multiplicativos, né? Como os próprios nomes já dizem, os fracionários indicam uma fração, uma parte ou porção, meio, metade, terço, 4/5, por exemplo, né? Eles vão se flexionar tanto em gênero quanto em número. Então, eu posso dizer 1/3 ou 2/3, né? No plural, sem problema. Ou a terça parte, a quarta parte, a quinta parte, né? Como se estivesse ali fazendo uma referência à parte, né? Concordando aqui, ó, o numeral com o substantivo. Tudo bem? Se o substantivo aqui é feminino, eu posso flexionar o numeral fracionário, né, para o feminino, o terço a terça, sem nenhum problema. Os multiplicativos, né? Dobro, duplo, triplo, sextuplo, quíntuplo, décuplo, enfim, né? São variáveis que funcionam como adjetivo e invariáveis quando funcionam como substantivo. Olha lá, fizeram o dobro do esforço para conseguir o triplo da produção. Então, o esforço é masculino, né? A produção é feminino, ó. Mas você não vê que não é a tripla, né? Não varia, porque isso aqui, ó, é o núcleo do termo. Fizeram o dobro do esforço. Se eu for destacar isso aqui, ó, o núcleo do meu termo é o numeral dobro que funciona como substantivo, né, para conseguir o triplo da produção. Da mesma forma que, ó, o núcleo do meu objeto direto, fizeram alguma coisa para conseguir alguma coisa, né, é o numeral multiplicativo. Então, se ele funciona como substantivo, ele não concorda em gênero. Mas, né, se ele não é o núcleo do termo, lá, ele teve de tomar, né, tomar doses duplas da vacina. Qual que é o núcleo do termo? Que é o substantivo. Doses, né? Então, as doses, né? Está no plural, a dose, as doses, né, duplas. Então, concorda. Aqui o numeral duplo, né? Está no papel de adjetivo. Então, ele é variável. Variável se funciona como adjetivo, invariável se funciona como substantivo. Bom, o caso do ambo ou ambas, né? Ambos, ambas, é o que a gente chama de numeral dual. Ele só serve para falar, ele surgiu lá no grego, ele só serve para se referir a dois termos, né? Um e outro, ou os dois, retomando um par de seres que já foi mencionado no texto. Pedro e João estão atentos, né? Olha aqui, ó. Pedro e João estão atentos. Ambos assistiram à aula do professor Hugo, ó. Então, ambos faz referência lá a Pedro e João, beleza? Se eu vou fazer uma análise estrutural do tipo do sujeito, aqui eu tenho um sujeito composto, né? Tem dois núcleos, né? Pedro e João estão atentos. Está aqui o verbo, né? Isso aqui é o que predica, o que qualifica Pedro e João. Aqui, ó, eu estou me referindo a dois, né? Então, é um numeral aí que em tese está no plural, mas só tem um único núcleo. Então, ambos assistiram a aula do professor Hugo. Aqui eu tenho o sujeito simples, não é? Mesmo me referindo a dois termos aqui, ó. É um só que serve para substituir os dois. Não é errado, embora hoje a gente use de maneira pejorativa para desqualificar alguém, não é? Ou no sentido mais irônico, dizer ambos os dois. Não é um erro gramatical, mas melhor estilisticamente, né? Não reforçar o pleonasmo, né? Ambos os dois, porque ambos já significa os dois, tudo bem? É importante destacar também que não existe flexão de grau, diminutivo ou aumentativo, né, na norma padrão, quando a gente está falando aí de numerais. Mas a gente usa informalmente, né? Ah, então eu quero diminuir, né? Dizer que é pouco. Ah, então me dá aí cinquentinha, né? Olha, era uma quarentona. Né? Enfim, foi a primeiríssima da fila, né? Como se fosse um superlativo. Ou o time caiu para a segundona, né? Quando a gente está falando ali da segunda divisão. Então, essas flexões do diminutivo ou no aumentativo são aí termos informais. Vou pausar para a gente falar a respeito do uso dos artigos de lei, dos algarismos romanos e das funções sintáticas que
o numeral pode admitir se ele estiver no papel de adjetivo ou no papel de substantivo. Finalmente, então, para que a gente destaque algumas leituras e usos que nós fazemos dos numerais, né? Quando a gente se refere lá aos papas, aos imperadores, né? A gente usa lá os romanos, né? Na frente do nome dessas figuras aí históricas relevantes, né? Então, se eu for ler os numerais romanos, né? Então, Papa Pio I ou João Paulo II, né? Com dois números lá, o II, né, os números romanos escritos na frente dele. Então, do 1 até o 9 eu leio primeiro a nono, né? Do 10 em diante eu leio como se fosse cardinal. Então, aqui eu leio como se fosse ordinal, né? Até o número 9. E aqui eu leio como se fosse cardinal. Então, Papa Pio XII, né? Então, aí 10, 11, 12 e assim sucessivamente. A mesma coisa vale para os artigos de lei, né? Quando a gente vê lá na Constituição ou nos nossos códigos, eu aplico a mesma regra aí que a gente usa para as figuras, né, as autoridades aí com as quais a gente usa os algarismos romanos, né? Para fazer a leitura, às vezes a gente tem algumas dúvidas se deve usar a vírgula, se deve usar o E, né? Ou ainda quanto aos ordinais. Então isso é uma regra que a gente aprende na prática, é muito difícil decorar, né? Mas em geral, quando a gente vai grafar por extenso, depois de cada ponto, né, como se tivesse cada ponto aqui, a gente coloca uma vírgula. Então, 1 milhão, vírgula, né, 203 mil, né, vírgula, 700, não, era 276, né, eu troquei, 726, mas que seja, é mais fácil trocar o número aqui do que corrigir ali na frente. É normal, nós erramos, né, também na hora de escrever. Vamos lá, 1 milhão, vírgula, 203, né, 203, 700, né? Ó, da mudança do milhar para a unidade, aqui, ó, da centena para a dezena e para a unidade, né? Cada vez que muda, 726, ponto. Tá aqui, ó, o meu número. Se eu for ler um número ordinal, já tem mais dificuldade, porque aí eu tenho que dividir também a forma de classificar de acordo com o ponto, né? Então, o número é 54.321. Então, se fosse a posição 54º milésimo, né? Porque eu estou falando de mil aqui, ó, 54º, como se fosse 54, só que milésimo, né? Estou falando de centenas, tricentésimo, 21º, né? Fazendo referência ali ao final. Então, isso com a prática a gente aprende. Com relação às funções sintáticas, a gente deve observar se o numeral exerce o papel de adjetivo, tudo bem? E aí a função sintática que ele vai exercer vai ser a de adjunto adnominal, ou se esse numeral vai funcionar como substantivo. E aí ele pode ocupar qualquer função que o substantivo tradicionalmente ocupa. Então, sujeito, objeto, predicativo, enfim, núcleo dos termos. Vou colocar aqui, ó, porque pode ser várias funções sintáticas. Ele foi o 5º colocado no concurso, ó. Então tá aqui, ó, o meu numeral, 5º. Ele acompanha ou substitui o substantivo? Ele acompanha, né, o substantivo aqui, ó, colocado, ó. 5º colocado. Então ele funciona como um numeral adjetivo. Isso significa dizer que a função sintática dele vai ser a função de adjunto adnominal. Né? Sequência do nosso conteúdo aí no estudo da sintaxe do período simples. Lucas e Carlos estudaram muito. O primeiro, né, Lucas, e o primeiro passou e o segundo não. Então aqui eu não estou substituindo os substantivos Lucas e Carlos, né? Então aqui, ó, eu tenho o papel de sujeito, ó. Eu tenho um pronome na função substantiva, né? Se eu quiser colocar isso aqui para detalhar melhor, então eu tenho um numeral. Perdão, pronome não, falei errado, porque o pronome pode desempenhar a mesma relação. Então eu tenho um numeral substantivo, porque ele substitui o substantivo, né? E aqui ele desempenha o papel de sujeito. A mesma coisa vai acontecer nesse outro, nós não precisamos nem escrever. Eu comi o primeiro e o último pedaços do bolo. Olha lá, da mesma forma, aqui, ó, mesmo numeral aqui, ó, primeiro, numeral ordinal. Mas aqui, esse numeral substitui ou ele acompanha?
né? O primeiro e o último pedaços, né? Então, o primeiro pedaço. O núcleo do meu objeto direto, eu comi, né? O primeiro e o último pedaços do bolo é pedaços, é aqui que está o substantivo. Então, isso aqui não é um objeto, né? Ele é, como no nosso primeiro exemplo ali, o adjunto adnominal. Tudo bem? Isso aí fica sendo assunto para a gente explorar mais detalhadamente quando a gente for estudar a sintaxe do período simples. Então, esses foram alguns usos, algumas curiosidades a respeito do funcionamento da classe dos numerais. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Ficamos por aqui. Obrigado.